Bom, a ideia é explicar como que a AgroTools se posiciona no mercado de agronegócio, qual é o nosso diferencial e toda a inovação que a gente vem fazendo nesse setor. Basicamente, cara, acho que o agronegócio está num momento importante porque ele tem uma função principal de gerar alimento, ou seja, alimentar aí 10 bilhões de pessoas que vão chegar daqui a pouco. Tem que conseguir produzir isso preservando recursos naturais, principalmente hoje a preocupação com água já, natureza, biodiversidade e outros. E então tem que conseguir equilibrar esse processo de produção e preservação em equilíbrio o tempo inteiro, e daí a gente começou a perceber que não tinha ferramenta pronta para fazer isso. E por que não, né? Porque o Brasil, diferente dos países temperados, ele não tem o que a gente chama de land management, ou gestão territorial. E por que ele não tem? Porque o nosso territorial não é completamente, nosso território não é completamente conhecido, ou seja, a gente não sabe aonde começa e termina uma fazenda. Você hoje tem sobreposição de fazenda, você tem sobreposição de documentos, e mesmo no campo as pessoas não têm uma ideia muitas vezes precisa. Eles acham que você pergunta qual o tamanho de sua fazenda, eu tenho mais ou menos 1.000 hectares, mais ou menos 10.000 hectares, e quando você entra para dentro da propriedade, a dúvida é a mesma. Eu tenho mais ou menos tantos passos, mais ou menos tantos talhões e mais ou menos com tanta área. Então, diante dessa, vamos falar, dessa falta de precisão ou de incerteza, a gente tinha que primeiro conseguir criar um mecanismo que permitisse a gente fazer gestão territorial. Esse mecanismo foi desenvolvido e denominado metodologia GeoID ou identidade geográfica, que nada mais é do que você entender que os territórios, enquanto não tão precisos, eles estão boiando, vamos falar, no espaço, e a GeoID tem a ideia de ancorar aquele território num determinado lugar. Fazendo isso, a gente começa a saber aonde determinado território está. A gente ainda não sabe aonde ele começa e onde ele termina. E daí a gente evoluiu a metodologia GeoID com o conceito de geocadastro. O conceito de geocadastro é, a partir da hora que eu localizei, eu sei, eu tenho um ponto de referência de determinado território, agora eu vou ter qual é a precisão que eu conheço os limites da minha propriedade. Basicamente no Brasil você tem até 2001 algo muito antigo, que você tinha memorial descritivo descrevendo aonde começa e termina uma fazenda usando referências naturais, um pé de jatobá, onde que o rio nasce, onde que ele morre, onde que cai não sei o que, uma represa, e isso ao longo do tempo foi desaparecendo e hoje você tem uma discussão por limites de propriedades. Dali para frente, você teve em 2001 a Lei 10.26701 do INCRA, que visa o recadastramento rural, que ela fala que o objetivo dela é conseguir colocar um marco em cada vértice do perímetro de uma fazenda e com uma precisão submétrica. Então a gente saiu do mundo onde a gente não sabia nada onde estava uma fazenda para um lugar que a lei quer agora encaixar as fazendas com menos de 1 metro de precisão. Ou seja, é uma lei muito bem feita, com rigor técnico excelente, mas que na prática não conseguiu decolar. Então hoje a gente tem poucas propriedades do universo de mais de 5 milhões de propriedades do Brasil que tem georreferenciamento. E com isso a gente continuou de 2001 até 2011, 12 sem o Land Management, ou gestão territorial, por não ter ferramenta. Daí vem o CAR com uma função de cadastro ambiental, mas de tampar esse buraco que é onde começa e termina uma fazenda. Então o CAR, ele não tem um rigor técnico, ou seja, uma pessoa qualquer o produtor pode ir na tela do computador de um dos sistemas federais e fazer sua propriedade com pouca precisão, pode contratar um técnico, fazer um levantamento de campo, pode pegar um memorial descritivo, pode fazer de várias formas. O que importa é ele tem que falar mais ou menos onde é a fazenda dele e depois ele entender o que tem ali dentro de floresta, de água, para calcular a APP, as áreas de reserva e o que é o uso alternativo do solo, que é o que ele pode explorar. Quando a gente chega no CAR agora, que é o momento que a gente está, então a gente começa a ter gestão territorial, ferramenta para isso. Só que existe uma imprecisão ainda do CAR até ele terminar o ciclo dele, que todos os vizinhos fizerem, eles vão corrigir essas imprecisões. Enquanto isso, então, ou seja, a gente tem o georreferenciamento do INCRA altamente preciso, o CAR que tem N precisões, você tem mapas gerenciais, mapas feitos por GPS, vários elementos. O geocadastro consegue catalogar esses diferentes insumos que geraram uma delimitação no território e dar como se fosse uma nota para ele. Então é como se a gente tivesse, eu posso ter uma identidade geográfica com um geocadastro nível
5A, 5B, 5Z, onde é uma lógica que a gente usa de maior ou menor precisão. Então hoje a gente trabalha com uma infinidade de cars que a gente recebe todo dia, a Agrotus processa mais de 100 cars por dia, aonde a gente percebe car que tem uma boa precisão, ou seja, ele encaixa numa paisagem, numa imagem satélite, e outros cars que não tem nada a ver com aquela paisagem. Então a gente sabe que ele tem uma imprecisão. Dentro do modelo de geocadastro a gente consegue dar uma nota para isso e automaticamente você tem um grau de confiabilidade. Com o grau de confiabilidade você sabe qual o grau de risco que você pode estar correndo ou não ao se relacionar com aquele território. Bom, quem que se relaciona com o território, né? De novo, a Agrotus teve que repensar o agronegócio, estava todo mundo acostumado a trabalhar com verticais, a vertical de floresta, a vertical de agricultura, a vertical de pecuária, e a gente entendeu que não era bem assim, que na verdade existia um ecossistema do agronegócio. E esse ecossistema, todo ele orbita ao redor do território. Então, quando a gente percebeu isso, o foco no território aumentou, e toda a lógica de tecnologia, de abordagem, de serviço, de inteligência que a Agrotus desenvolve e entrega está baseada em conhecimento do território. A partir da hora que a gente conhece o território, a gente tem dois tipos de entrega. Uma que é em relação aos riscos que um território ele apresenta para um determinado player, pode ser para o produtor, o risco dele produzir ou não, para um banco, para uma instituição financeira, que é o risco daquele território ser uma garantia real ou não, ou daquele território permitir ou não desenvolver um plano de, vamos falar, de usar o dinheiro da forma correta nele. E você também tem riscos do território em relação a quem tem cadeias de fornecimento baseadas em território, ou seja, o cara, uma indústria de pecuária, de grãos, de açaí, do que for, ela se abastece de diversas localidades, ou seja, de diversos territórios. E esses territórios podem ou não estar contaminados com os problemas socioambientais de índios, quilombolas, áreas embargadas, desmatamentos ilegais, indígenas, unidade de conservação e outros riscos que vai para o produtor, riscos climáticos, riscos daquela terra estar adequada ou não para determinada produção e tal. Então, a abordagem da Agrotus tem um viés de risco e um viés de oportunidade, que é o outro, assim, como que eu tiro o melhor proveito do meu território. Então, ou seja, o que a gente vem desenvolvendo é, primeiro, ter ter um grau de confiança e de percepção de onde começa e termina determinado território, onde a gente tem a nossa metodologia que qualifica isso. E a partir disso a gente tem que entender, dentro desse ecossistema do agronegócio, a gente tem basicamente dois players. Um que é aqueles que trabalham com input ao território, ou seja, quem vende alguma coisa e vai entrar para dentro da porteira, para ir para o território, ou seja, a indústria de insumos principalmente, quem vende fertilizantes, sal mineral, medicamentos, tecnologia, máquinas, ou seja, essas pessoas vendem alguma coisa que vai entrar dentro de uma fazenda para ajudar na produção. Depois você tem um outro player que ele trabalha com o output da fazenda, ou seja, o que aquele território está produzindo e que vai sair dele é o que eu vou me abastecer. Então, ou seja, uma indústria de cana, ela se abastece da cana que vem no território, a frigorífica do boi que sai de algum lugar. Verdura, da onde está sendo produzida aquelas verduras e está vindo para mim. Então eu trabalho com output. Então a gente entende que tem esses dois players que têm interesses completamente diferentes. Um enxerga o território como cliente dele e o outro entende o território como fornecedor dele. Fora esses dois agentes, você tem quem está dentro do território. E esse cara pode ser o proprietário, ele é só o dono da terra, ele pode ser um arrendatário, arrenda essa terra. E depois você tem a figura do operador, que é o produtor, é o cara que está com a mão na massa e vai processar, enfim, vai trabalhar aquele território, vai lavourar para produzir alguma coisa, tá? Fora essas entidades, a gente tem o mercado financeiro que ele está por cima de todo mundo e ele pode estar emprestando dinheiro, financiando, tanto quem está no input, quem está no output e quem está dentro do território. Então esse é o jeito que a gente enxerga. Para completar esse ecossistema, a gente tem as figuras de associações, ONGs, governo, que têm papéis distintos nessa, vamos falar, ou em unir esses elos da cadeia, ou em fomentar práticas de técnicas, tecnologias, sustentabilidade, políticas, enfim. E vamos falar, e esse ecossistema todo só tem uma função, ou uma principal função, que é atender o consumidor. Então o consumidor é o grande deus dessa história toda. E todos os produtos que estão produzindo, estão saindo, vão ser, na verdade, comercializados, seja para alimentar, seja roupa, seja combustível, para esse cara que está aqui, o consumidor.
E o consumidor, até pouco tempo atrás, ele tinha uma preocupação de simplesmente consumir. De repente começa a vir vaca louca, segurança alimentar, segurança do alimento, agrotóxico, problemas de consciência mesmo com o meio ambiente, com água, com biodiversidade. Ele começa a se preocupar e fala, bom, ao consumir alguma coisa, eu também sou parte desse processo. Como que eu, como um consumidor consciente agora, posso tomar uma decisão por A ou B, por determinado produto, e saber que aquele produto ou contribui com, vamos falar, com benefícios ou positivamente para o meio ambiente, ou esse produto, na verdade, ele pode estar subtraindo alguma coisa do meio ambiente, ou seja, ele vende algum tipo de produção inadequada, ou simplesmente ele está dentro das regras básicas, nem promove muita coisa, mas também não subtrai, né? Ou seja, ele não é negativo para o negócio. Mas como saber disso? E essa resposta ainda não tem. Você começa a ter uma ou outra iniciativa, uma bolsa que já fala que o couro dela é sustentável, um biodiesel que tem um selo social, uma carne que tem garantia de procedência. Então você começa a ter, mas hoje ainda não tem um processo estabelecido. E a AgroTools então agora tem um segundo desafio, que é como que a gente faz essa informação do território chegar no consumidor. Como o consumidor pode entender que o arroz, o feijão, o combustível, o cinto, a roupa dele veio de algum lugar, que pessoas pessoas participaram daquele processo produtivo, alguns territórios participaram, e como que essas pessoas foram, vamos falar, remuneradas adequadamente, estão trabalhando adequadamente, os territórios também. Então, eu acho que agora vem um novo momento, que não é só produzir e preservar. Além de produzir e preservar, tem que conseguir carregar esse atributo que traz o território e os tratos adequados do território no produto que vai lá para frente. Então a gente tem um desafio muito grande, que é todo produto que a gente consiga dar uma origem controlada, uma garantia de procedência. E quando a gente fala isso, tudo bem, eu consigo falar que ele veio de algum lugar. Aí as ferramentas da AgroTools fazem toda a diferença, porque a gente consegue olhar para um território ou criar uma blindagem para aquele território que ali não aconteceu determinadas coisas, ou que ali determinados eventos e práticas e técnicas que aconteceram foram feitas da melhor maneira, ou que agregaram algum valor para o meio ambiente, para o social, e principalmente que é sustentável o negócio do ponto de vista econômico, ou seja, tudo isso tem que funcionar. Então, quando a gente fala que tudo isso tem que funcionar, a gestão do território tem que ser a melhor possível. E hoje uma pastagem tem pastagem no Brasil degradada, tem pastagem com alta lotação. Ou seja, você tem pasto dando 1 tonelada por hectare e pasto dando 50 toneladas por hectare. Você tem cana rendendo 50 toneladas por hectare e 100 toneladas por hectare. Você tem hectare de soja produzindo 30, 40 sacos e hectare de soja produzindo 70, 80 sacos. Ou seja, para a gente buscar, não digo que a altíssima produtividade é o melhor dos mundos, porque nem sempre você consegue ter alta produtividade com eficiência econômica. Mas existe um equilíbrio aqui no meio e que só tem jeito de buscar isso com gestão territorial, porque tudo acontece ali. Então o foco da AgroTools é fornecer tecnologia territorial para monitorar risco, gerenciar os eventos e aproveitar ou explorar melhor as oportunidades. Eu acho que é nisso que a gente vem trabalhando. Então, a gente tem clientes hoje, desde o produtor que está lá no território, a gente tem fundos de investimento que estão buscando aonde estão as melhores terras para investir, a gente tem grandes marcas como McDonald's, Walmart, que estão se abastecendo vamos falar, de produtos vindo do campo e que falam, eu não quero participar de nenhuma prática inadequada, ao contrário, eu quero promover aqueles que estão produzindo bem. Então a gente acaba construindo mecanismos e ferramentas que permitam eles terem uma gestão desta cadeia de fornecimento e que esta cadeia de fornecimento esteja tratando bem os seus territórios. Bom, então no conceito geral a gente está falando que o território é a peça fundamental desse negócio chamado agronegócio, e todo o conceito de trabalho da AgroTools e abordagem é em relação a como fazer o melhor aproveitamento e gestão dos territórios. Mudando um pouco o tema e voltando agora para o produtor, para o proprietário, e como que a GeoID também ajuda eles, esse conceito de identidade geográfica, é que ainda não
o brasileiro, de uma forma geral, tinha que perceber que o território é um bem da nação, na verdade. Quando alguém é dono de uma terra, na verdade, ele tem como se fosse um direito de posse de exploração, desde que ele cumpra determinadas regras. Essas regras passam que a primeira é a função social do território, ou seja, um território não é para especulação, para ficar lá largado ou principalmente se deteriorando. O território tem uma função social a cumprir. Essa função social, ela é identificada ou medida principalmente por dois índices. O GUT, que é o grau de utilização da terra, e o GE, que é o grau de eficiência econômica daquela atividade. Se aquele pedaço de terra não cumprir ou não tiver esses índices dentro dos mínimos parâmetros brasileiros, aquela propriedade está apta a ser desapropriada pelo governo. Então é importante que o produtor, o proprietário, entenda que ele tem obrigações, não é porque ele é dono que ele pode fazer o que ele bem quiser com aquilo lá. A partir do momento que ele percebe isso, e a gente está falando de território, e se a gente está preso na terra, a gente não consegue enxergar principalmente grandes dimensões de terra, que a geotecnologia se torna fundamental nesse processo, que é olhar esses territórios de cima, do espaço. Então a gente tem hoje milhares de satélites que estão orbitando na Terra, colhendo diversos tipos de sinais, de imagens, de informações da Terra. Seja água, temperatura, clima, modificações da Terra, desmatamento, fogo, tudo isso os satélites estão observando cada um com uma determinada frequência. E o produtor brasileiro ainda não está aproveitando esse grande benefício, porque boa parte desses satélites fornecem dados gratuitos. Então eles estão ainda existe uma cultura muito preocupada de se esconder ou de como que eu me blindo ou me escondo dessa observação, do que ao contrário, como que eu aproveito essa observação para produzir mais e melhor, ou preservar mais e melhor. E o que é isso, né? Quando a gente dá uma identidade geográfica para um território, a gente permite falar assim, o que a gente chama de calendário orbital. No dia 16 de maio, um satélite vai passar aí. No dia 25 de agosto, outro satélite vai passar. Tal dia, ou seja, a gente consegue montar um calendário para o proprietário quando que cada tipo de satélite vai passar e para que aquelas imagens ou essas coletas, essas informações podem ser importantes para ele. Então, muitas vezes, uma coisa simples que é, eu contratei alguém para fazer uma represa, ou para fazer um acero, ou para fazer uma limpeza de pasto. Eu geralmente, essa programação de campo está desconectada do satélite, enquanto que se ele soubesse que depois de amanhã vai ter uma imagem da minha fazenda, eu posso programar para o trabalho ser feito um dia antes ou 2 dias depois, para eu criar marcos do que existia e do que não existia. Isso serve tanto, muitas vezes, para a gestão econômica, ou seja, eu saber que um determinado trabalho foi feito, ou guardar uma evidência para me proteger ou para me demonstrar lá na frente quais foram, vamos falar, as atividades que eu realizei dentro desse território. Então, ou seja, ter a identidade geográfica, mais do que simplesmente localizar, ela permite começar a usar todas as demais ferramentas que a AgroTools veio desenvolvendo. Então, ou seja, a partir da hora que eu tenho uma identidade geográfica, eu posso associar um CAR ou outra forma de eu entender esse perímetro, e a partir da hora que eu conheço esse perímetro, a gente consegue falar se teve fogo, queimada, o que aconteceu ali há 30 anos atrás, ou seja, como que a floresta foi sendo convertida para áreas produtivas ou não, ou como que áreas produtivas foram se regenerando. A gente consegue falar grau de biomassa, ou seja, o índice de vegetação, como que aquilo está se comportando ao longo do tempo. Consegue falar o que aconteceu nas confrontações. Muitas vezes você tem pressão de fora, seja de fogo, seja de desmatamento, seja o uso inadequado da água, isso pode gerar falta de água ou você tem que ter medidas estratégicas diferentes aqui. Você pode fazer todo o monitoramento de ocupação dessa propriedade, ou seja, aonde estão os meus animais, aonde estão os meus melhores talhões, aonde eu adubei, aonde eu colhi, enfim, aonde eu estou tendo problema, né? Aonde eu tenho pragas, aonde eu tenho falta d'água, aonde o boi está muito distante da água, aonde a APP está deteriorada, enfim. Você começa a ter uma série de possibilidades de interagir com esse território, e não simplesmente estar lá no campo. Então, elencando as tecnologias, a gente entende que a GeoID permite você localizar e fazer uma guarda organizada de todos os seus documentos, ou seja, toda fazenda tem uma série de documentos que são fundiários, ambientais, fiscais, e esses documentos geralmente estão espalhados, um pouco no contador, um no topógrafo, um pouco com o engenheiro ambiental, e quando você precisa disso ou para
demonstrar alguma coisa, ou fazer um projeto, ou levar para o banco, você tem que sair colhendo isso. A tecnologia GeoID ela tem um conceito de cofre digital que permite você guardar todos esses documentos lá dentro e ficar tudo fácil de você acessar a qualquer lugar, com o celular, com a internet, onde você estiver, você tem acesso à informação mais importante da fazenda. A gente considera que entre todos os documentos que existem, os essenciais para você ter mais confiabilidade sobre aquele território é a matrícula, ou a escritura, o memorial descritivo, o ITR, o CCIR, e se você tiver o GEL ou o CAR, esses são muito bem-vindos também. Esse seria o conjunto de documentos básicos que devem estar associados a um determinado território. Depois você tem a GeoID, a gente tem um visualizador geográfico, que é o Terra Matrix, e ele vai muito além de ser um visualizador geográfico, ele tem alguns componentes que vão se ligando nele. Então, a ideia é parar de fazer a gestão baseada em planilha Excel, em linhas, em papel, caderneta, e você sempre está olhando e vendo o todo da sua fazenda. E todas as informações, se com um clique, eu clico numa represa, eu sei quando ela foi feita, quanto que ela tem de vazão, enfim, todas as informações que são importantes. Eu clico num talhão, eu sei quanto que ele produziu o ano passado, o ano retrasado, quanto que eu gastei nele, quanto que eu vou produzir esse ano, enfim. Fazer toda uma gestão baseada no território, num clique, e você ter essas informações. Associado a isso, a gente pode trazer todo um outro conjunto de dados, que a gente chama AGT Data, é um banco de dados estratégico que a AgroTools ela processa dados todo dia e vai alimentando isso com dados de mercado, estatísticas, pastagem, soja, boi, frigorífico, competidores. O AGT Data pode ser, ou seja, são camadas de informações que você pode fazer uma análise junto com o teu território de interesse. Fora o AGT Data, a gente ainda tem o Terra Matrix Builder, que permite você construir, né, perímetros ou subperímetros, outras áreas de interesse, e tudo isso associado a uma mesma identidade geográfica. Você tem o AGT Monitor, que permite monitorar clima, biomassa, fogo, uma série de monitoramentos. E depois a gente tem algumas ferramentas um pouco mais elaboradas, mais para corporações do que para o produtor em si, que é o TerraLink, que permite ligar um conjunto de territórios com um ERP e trazer respostas rápidas daquelas informações alfanuméricas que estão no banco de dados com uma cartografia que é o seu banco de territórios. Tem o Terra Query, que é uma ferramenta de inteligência de negócios ou inteligência competitiva, depende dos dados que você vai alimentar, e todas essas ferramentas funcionam com sempre a interação com o território, nunca relacionando com tabela, gráfico, ele até gera isso, mas o conceito é que toda essa informação seja percebida e a interação diretamente com os territórios. Acho que isso conclui um pouco desse portfólio que a gente está entregando agora para o agronegócio se modernizar.